Olá pessoal, bom dia. Me chamo Maeva, sou professora. E aí a gente vai dar início hoje a um novo sistema, que é o sistema nervoso. Inclusive esse sistema faz parte da homeostase, né? E como vocês lembram, a homeostase ela faz parte do equilíbrio orgânico, o equilíbrio do corpo. E aí nós precisamos entender o que é que o sistema nervoso faz parte, tá? Primeiro a gente tem que saber que esse sistema é o mais complexo de todos, porque é o mais completo, é um dos sistemas diferenciado dos outros, do organismo animal, é o primeiro que se diferencia embriologicamente e é um dos últimos que completa todo o seu desenvolvimento anatômico e desenvolvimento fisiológico, né? Então, por ele ser o primeiro sistema, ele é um dos sistemas mais importantes, pois ele faz todo o controle do organismo de todos os outros órgãos, todos os outros sistemas fisiológicos. E aí a gente tem que ver que esse sistema, ele compõe uma rede de comunicação, ou seja, o sistema vai envolver toda a comunicação e controle do corpo do animal. Se o animal, por exemplo, ele recebe algum estímulo do meio ambiente, esse estímulo ele vai ser levado do meio externo, que é o meio ambiente onde esse animal vai estar inserido, até o ambiente interno, ou seja, o ambiente do corpo. E aí o sistema ele vai captar mensagens e vai captar estímulos desse meio externo. Quando ele capta, ele envia essas informações para os nervos. E os nervos que estão na parte periférica vão enviar essas informações para o sistema nervoso central, né, que vai compor a parte do encéfalo e a medula espinhal, fazendo parte do sistema nervoso central. E com isso, ele vai conseguir interpretar e arquivar mensagens, informações, estímulos, tudo que vier do meio externo. Então, ele vai reunir e integrar informações tanto sensoriais e que essas informações elas conseguem formular um plano de resposta. Então, mediante mensagens, mediante estímulos do meio externo, o animal consegue internamente produzir um plano de resposta. E com esse plano, ele vai conseguir interpretar através de um resultado motor. Então, primeiro ponto, eu vou ter o estímulo, eu vou ter as informações sensoriais que vão ser captadas pelo sistema nervoso periférico, é aquele que está mais na ponta, né? Principalmente aí os nervos espinhais e nervos do próprio encéfalo, onde ele vai reunir essas informações, especialmente as externas, mas lembrando que essas informações também podem ser internas, certo? Alguma alteração dentro do corpo, o sistema nervoso central também detecta. Então, por exemplo, o animal está numa situação de luta e fuga. Essa situação ela vai gerar um certo estresse. E esse estresse ele é captado, esse estímulo ele é captado de forma externa e o sistema nervoso periférico vai conseguir integrar essas informações, ele vai detectar, levando essas informações para o encéfalo, né, para a região ali do cérebro, dentro do sistema nervoso central, que é como se fosse o centro. E aí o animal vai conseguir formular um plano de resposta. Nesse caso, ou ele foge, né, quando a gente fala de estresse, de luta e fuga, ou ele foge, ou ele luta com outro animal, né? Geralmente o resultado de estresse, geralmente o animal ele vai primeiro se esquivar, ele vai primeiro fugir, para depois ele conseguir lutar. Lutar é a última opção. Por quê? Porque a gente tem um gasto de energia muito grande com isso. E o corpo não quer que se gaste tanta energia, o corpo quer guardar essa energia para alguma situação de emergência. E com isso a gente tem um resultado final motor. Que resultado é esse? É justamente a ação dele, né? Mediante essa resposta do plano que ele elaborou pelo sistema nervoso central. E é justamente a ação. Ou ele foge, né? Ou ele luta. Um dos dois. Então, a gente viu que uma das funções básicas desse sistema é a função integradora, ou seja, ele faz a coordenação, né?
é um dos sistemas centrais, fazendo a coordenação de todas as funções de vários órgãos, sejam ele coração, rim, pulmão, fígado, encéfalo, todos os outros órgãos necessários para se manter a homeostase do corpo. Nessa figura eu tenho aqui a pressão arterial, certo? Se a pressão está alta, é porque a homeostase está sendo atingida. O equilíbrio não está acontecendo. A gente tem uma alteração fisiológica, né? Quem é que vai perceber essa alteração? O hipotálamo. Sabemos, né, que o hipotálamo é a glândula mestra, ou seja, a glândula mãe. É ela que vai comandar qualquer outra situação, certo? Então, nós temos aí, por exemplo, o coração, os rins e os pulmões, tá? Exemplo que o hipotálamo age. Por exemplo, no coração, o que é que ele pode fazer? Diminuir a força de contração do coração. É uma das funções. Ou até aumentar, por exemplo, né? Nos rins, os rins eles vão aumentar a filtração renal, porque o rim ele tem o papel de filtrar o sangue, removendo aí as impurezas, removendo as substâncias indesejadas. E aí nós temos os pulmões, que é o que? A diminuição da frequência respiratória ou o aumento dessa frequência respiratória. Ou seja, nós precisamos sempre voltar para a homeostase, seja no mecanismo de feedback negativo ou feedback positivo. Mas geralmente a gente tem uma situação contrária. Por exemplo, um aumento da frequência respiratória. Isso aí não é normal acontecer. O aumento da pressão arterial não é normal também, né? Então, essas alterações, o corpo vai fazer de tudo para o organismo voltar à sua homeostase. E, consequentemente, se eu tenho uma pressão elevada, o corpo vai tentar diminuir, fazer com que essa pressão ela caia e ela se normalize. Isso tudo faz parte dessa glândula mestra, que é o hipotálamo, né? Que vai coordenar todas essas funções. Outra função básica é a função sensorial, né? E essa função eu tenho o quê? Eu tenho um estímulo, que ele é captado pelos receptores, que vão estar conectados, que vão estar aderidos aos nervos. E esses nervos vão estar na parte periférica do corpo, né? Saindo tanto da coluna, né? Saindo tanto da medula espinhal, quanto da parte do encéfalo, né? Que a gente vai ter os nervos também cranianos. E essa parte, né, esses estímulos, eles vão ser levados ao sistema nervoso central. Para quê? Para eles serem decodificados, para eles serem interpretados e traduzidos em sensações. Por exemplo, eu tenho aqui as contrações, que elas ocorrem tanto muscular, por exemplo, motora, quanto a nível de coração. E aí eu tenho essas contrações sendo voluntárias, ou involuntárias ou voluntárias. Por exemplo, o animal ele se coça. Quando ele se coça, eu tenho um papel motor acontecendo. Os nervos detectam e os receptores também detectam, levando essa informação ao sistema nervoso central. E isso tudo muito rápido, isso tudo em milésimo de segundo, fazendo com que o animal se coce, né? E aí, essa contração, nesse caso, dos músculos e do sistema motor, sistema músculo-esquelético, é o quê? É uma contração voluntária. E nós temos aí também uma contração involuntária, que é o quê? O coração, ele vai ter que bater. Só que o animal não tem controle sobre isso, porque o coração, ele vai ter que bater 24 horas, independente da vontade ou não desse animal, certo? Então, contrações involuntárias, por exemplo, coração batendo, o pulmão fazendo a troca gasosa. E a contração voluntária é aquele ato do querer fazer. Então, por exemplo, o ato de coçar é ato que a gente quer. É ato que o animal, ação que o animal quer fazer. Essa outra foto mostra aqui o gatinho cheirando aqui uma planta, sentindo esse cheiro, né? Esse cheiro, ele é decodificado no sistema nervoso central, ok? Então, uma das funções básicas é tanto sensorial quanto motora também. Outra função é a função adaptativa, né? E essa função eu tenho o quê? Eu tenho meio ambiente,
nesse meio ambiente eu tenho algumas situações, por exemplo, sudorese, certo? Que é a questão das trocas de calor, né, que vai ocorrer, e o calafrio. Então, nós temos aqui a função, outras funções básicas, é a função adaptativa, ou seja, a adaptação de acordo com o meio ambiente. Por exemplo, eu tenho aqui as ovelhas ela tem lã. Essa pelagem diferenciada de textura, de cor, né, ela vai fazer com que o animal consiga preservar calor. Então, por exemplo, num ambiente muito frio, ele não pode desperdiçar calor, ele tem que preservar. Então, a pelagem desses animais vai fazer com que esse calor ele fique retido, tá? Para manter a homeostase do corpo, manter a temperatura corporal. Essa outra figura mostra um cão, e o cão ele está no ambiente quente. Então, consequentemente, ele vai ter o quê? Mecanismos que vai envolver também a sudorese, vai envolver as trocas de calores, né? Entre o meio ambiente e o corpo, certo? Então, essas funções aí, ela vai envolver o sistema nervoso central e o periférico. E aí, esse sistema, ele é dividido em duas partes, né? Como eu já havia falado, ó. A gente tem o sistema nervoso central, composto por dois órgãos, dois componentes, que é o encéfalo e a medula espinhal. O encéfalo, ele é composto pelo cérebro, tá? Então, o cérebro, ele faz parte do encéfalo, e juntamente com o cerebelo, que é uma estrutura que fica abaixo, ali na nuca, próxima à nuca, na região do encéfalo. E a medula espinhal é uma medula que faz parte do sistema nervoso central, que passa dentro das vértebras, na coluna vertebral. Muito sensível, né, e também resistente a algumas infecções. Sistema nervoso periférico, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter os nervos e os gânglios. Eu vou falar mais na frente sobre os gânglios, certo? E aí nós temos os nervos sensitivos, que vão promover sensações, né? Por exemplo, os 5 sentidos. E eu vou ter os nervos motores, que é justamente aquela ação que eu falei, né? Tanto a ação voluntária quanto a involuntária. E aí, nesses nervos motores, eles vão trazer as informações de dois sistemas que são divididos dentro do sistema nervoso periférico, que é o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo, tanto ele simpático quanto parasimpático. Então, por exemplo, numa situação de estresse, onde eu tenho um aumento da frequência cardíaca, um aumento da frequência respiratória, um alerta para esse animal, eu vou ter um aumento do sistema nervoso autônomo simpático, atuando nesse sentido. Quando o estresse estiver quase acabado, não tenho mais situação ali de estresse, quem vai estar atuando o contrário é o parasimpático, tentando normalizar, tentando sempre trazer para a homeostase corporal. Então, aqui eu já tenho falado, né, ó, o central, encéfalo e medula, e o encéfalo tem o cérebro, cerebelo e tronco encefálico, certo? O cérebro a gente vai falar, né, que ele é dividido em telencéfalo e diencéfalo, e o tronco encefálico ele é dividido em 3 regiões extremamente necessárias, né, como se fosse o centro do encéfalo. Diversas funções a gente encontra do mesencéfalo, ponte e bulbo. E o sistema nervoso periférico, a gente vai ter os gânglios, terminações também, e os nervos, né, nervos cranianos e nervos espinhais. Sobre o ponto de vista fisiológico, a gente tem o somático e o visceral. Então, o sistema dividido aí, o nervoso em somático e visceral. O que o somático ele vai trazer? Sistema nervoso somático. Eu vou ter os nervos chamados de aferentes e eferentes. Por exemplo, eu tenho os nervos aferentes trazendo informações relacionadas ao corpo. Então, eu vou ter nervos conectados, por exemplo, na pele, onde eu vou ter receptores para o tato, para a dor, para a pressão, que são as sensações. E esses nervos vão trazer essas informações para o sistema nervoso central, né? E o eferente, ele dá ordens de contração e movimento. Então, eu dei até aquele exemplo, né, que eu comentei aí sobre o coração,
que é uma contração involuntária. O animal não tem controle sobre isso, porque o coração, ele precisa bater durante 24 horas em relação a um dia, né? Então, no caso aí, é os nervos eferentes, que dá ordem, que comanda, que fala, olha, você pode contrair todos os dias, né? Que no caso aí, o coração, como exemplo. O visceral, o animal vai ter os nervos aferentes também e os nervos eferentes. Então, por exemplo, sensibilidade visceral, por exemplo, a dor, né? Em relação às vísceras. E o eferente, o controle dessas vísceras. Então, por exemplo, o controle do sistema digestório lá nos intestinos, né? Fazendo aí o peristaltismo, por exemplo. Como também nós temos, né, dentro desse eferente, na divisão aí do autônomo, né? A gente tem aí o simpático e o parasimpático, a gente vai falar mais na frente também. O que eu tenho na medula espinhal? Primeiro que a medula espinhal, ela é conectada e passa por dentro das vértebras. O que a gente tem na coluna? Vários ossos, né? Então, vários ossos a gente tem na coluna vertebral. Vértebras cervicais, torácicas, lombares. Depois vem a região do sacro e a região do cóccix. Dentro desse canal central, é um canal, uma abertura dentro dessas vértebras, que vai passar a medula espinhal, certo? E dentro dessa medula espinhal, eu vou ter os nervos, que vão sair na base da coluna. E esses nervos vão conectar as regiões periféricas do corpo, né? Todos os membros. E também eu vou ter na região do crânio, da cabeça do animal, eu vou ter os nervos cranianos, que vão conectar também a região sobre a face, a região sobre os sentidos, toda essa parte, tá? Então, aqui a gente tem uma foto de uma coluna vertebral, onde eu tenho esse canal no meio, onde eu vou ter a medula. Lembrando que a medula é sistema nervoso central. Essa outra foto mostra aqui, ó, exatamente, né, a vista dorsal da medula do cão. Então, eu tenho aqui, ó, passando no meio, exatamente essa medula, tá? Passando aí entre as vértebras, ok? As vértebras vão servir para isso mesmo, para proteção, porque o sistema esquelético, ele serve para proteção dos órgãos e movimentação também, músculo-esquelética, né? E aí, quando a gente fala de medula espinhal, a gente fala de camadas específicas. Sabe aqueles papel plástico, papel filme, né, que as pessoas embalam alimento? Não sei se eu já comentei em sala com vocês, mas é como se a gente pegasse uma maçã e nessa maçã eu fosse embalando, botando aquele plástico filme. Passo uma camada, passo outra camada por cima e passo a terceira camada por cima. Aquilo ali são as películas que fazem parte da medula espinhal, que a gente vai chamar de dura mater, aracnoide e pia mater, que são as membranas da medula espinhal, onde vão trazer exatamente a proteção que ela precisa. Porque o sistema nervoso central não pode ter impacto, não pode ter nenhum tipo de infecção, porque o sistema nervoso central é o que controla todos os órgãos, né? E aí essa proteção são justamente essas películas, ok? Então, mostrando aqui, ó, exatamente, né, os nervos espinhais, como eu comentei, onde eles partem da medula espinhal, e esses nervos espinhais, eles conectam todo o restante do corpo, né, principalmente aí os membros superiores e os membros inferiores. Nós vamos ter exatamente as três membranas, olha como elas são finas, né, elas podem até ser finas nessa foto, mas elas são extremamente resistentes a alguns tipos de infecção. Não é toda bactéria, não é todo vírus que consegue atingir o sistema nervoso central. Até porque ele tem que ter essa proteção a mais mesmo. Ele tem que ser exclusivo. Porque imagine uma bactéria entrando e prejudicando aí todo o sistema nervoso central do animal, onde vai atrapalhar todas essas informações, né, que ele capta. Então, nós temos os três tipos de membrana, que é justamente a que eu falei, a dura mater, a aracnoide, que fica no meio, e a pia mater, certo? Pessoal, quando é que a gente tem uma lesão na medula espinhal? Por exemplo, a gente tem um trauma. Um animal que foi atropelado, um animal que caiu de uma escada, um animal que se machucou. Eu posso ter uma lesão na medula espinhal. Essa foto, ela mostra a foto de um Dachshund. Sabemos que o Dachshund, ele é um cachorro que ele tem as patas curtas, porque eu já falei pra vocês que ele tem uma mutação genética, por isso que ele tem as patas curtas, né?
as patas atrofiaram nele, nessa raça específica, e a coluna, ela não aguenta impacto. Um animal desse não é para estar subindo escada e descendo todo o tempo. Ele nem consegue pular numa cama direito, devido justamente à coluna, principalmente se ele é obeso, aí que ele não consegue mesmo. Então, uma lesão nessa medula dele, o animal vai ficar paralisado, ele vai ter problema motor, certo? E aí, quando é que a gente tem essas perdas motoras? Em algumas situações. Por exemplo, eu tenho a paraplegia, que é a perda motora, principalmente nos membros pélvicos, né? São os membros traseiros, são as patinhas de trás. E eu tenho a tetraplegia, que é a perda de todos os membros, tanto os membros torácicos quanto os membros pélvicos, certo? Porém, eu ainda percebo a movimentação da região do pescoço, onde eu vou estar ali a medula passando também nas vértebras cervicais, que é onde o pescoço está conectado, tá? E aí, pessoal, essa lesão, paraplegia, plegia, é a perda completa, né? Onde essa lesão, ela pode atingir exatamente a medula espinhal. E como a medula espinhal faz parte do sistema nervoso central, que é o que coordena, esse animal pode ter perda de função motora, perda de função também muscular, perda no sistema nervoso central, onde vai atingir exatamente essas vértebras, em especial as vértebras torácicas e as vértebras lombares, que estão exatamente na região torácica do tórax e lombar na parte mais final da coluna, chegando quase ali na parte do rabo dele, né? Geralmente da T2 a L5, que é a numeração que a gente chama essas vértebras, ok? Então, o animal pode ter esse problema. Então, é um cuidado a mais que a gente deve ter com os Dachshund. Não que isso não possa acontecer com outras raças, pode também. Mas o Dachshund é algo que a gente tem que ter muita atenção, tá bom? Com relação à queda, a trauma, essas coisas. Bom, o que é que a gente tem no sistema nervoso central? Eu falei para vocês que esse sistema é um sistema seletivo. Não é toda substância, não é todo medicamento, não é todo micro-organismo que tem a capacidade de chegar, de ultrapassar todas essas membranas de proteção no sistema nervoso central. Por quê? Porque muitas delas são neurotóxicas. Então, imagine uma substância neurotóxica prejudicando o sistema nervoso central, né? O animal precisa dessas funções para manter o metabolismo, para manter a homeostase normal do cérebro. Então, eu tenho uma barreira hematoencefálica, BHE. Essa barreira, ela tá exatamente no sistema nervoso, tá? Entre aí, por exemplo, o sangue e entre o cérebro, tá? E essa barreira, ela é chamada de barreira seletiva, altamente seletiva. Por quê? Porque ela protege. Como eu tinha falado, às vezes uma bactéria chega até aí, tenta passar, e a membrana não permite de forma nenhuma essa bactéria conseguir chegar no sistema nervoso central, certo? Então, é uma das principais funções do sistema nervoso central. O que é que eu vou ter aí também? Um fluido, e esse fluido, ele é um fluido límpido, ele é incolor, ele não tem nenhum tipo de cor, é chamado de líquido cefalorraquidiano, LCR, certo? Esse líquido, ele vai ficar mais na parte do córtex, né? Mais nessa parte aqui, ó, parte mais superior da região do encéfalo, certo? Mas ele também vai ficar nessa parte da base do crânio, onde a gente vai ter o bulbo, né, ponte, a região do hipotálamo, né? Então, a gente vai ter esse fluido. E para que serve esse líquido, professora? Por que a gente tem que ter esse líquido? Primeiro, esse líquido tem função de amortecer impactos. Então, vocês imaginam, sabendo que a região do encéfalo, a região do cérebro, é uma região extremamente importante, que é a região onde vai fazer a coordenação de tudo, né? Então, eu preciso ter um amortecedor. Imagine um cérebro tendo uma pancada muito forte. Ele vai ficar inchado. E aí, esse líquido, ele vai conseguir um pouco amortecer esse impacto. Outro ponto, proteger estruturas tanto do encéfalo quanto da caixa craniana. E fornecer nutrientes necessários para alimentar exatamente os neurônios, as células necessárias, né?
Sabemos que essas células, elas precisam basicamente de água, glicose e nutrientes necessários para a sobrevivência. E lembrando que os neurônios são células especiais, funcionais do sistema nervoso, certo? Mas eles não armazenam glicose, eles não armazenam oxigênio. Então, é uma célula que está toda hora querendo receber o oxigênio e o nutriente, ok? Diferente aí de outras células. Remoção de resíduos, tá? Então, tem essa atividade do cérebro buscando aí remover aquilo que não é interessante, aquilo que é indesejável. E o equilíbrio na pressão intracraniana. O cérebro, a região do encéfalo, ele tem uma pressão. E essa pressão, chamada de pique, pressão intracraniana, é uma pressão que tem que se manter constante. Então, por exemplo, existe um trauma crânioencefálico, um TCE, na cabeça do animal. Nós sofreu um atropelamento. Teve aí uma hemorragia interna, certo? O que é que vai acontecer com a pressão intracraniana? A pressão vai aumentar, justamente devido à hemorragia interna, certo? E aí, esse líquido cefalorraquidiano, ele vai buscar equilibrar, vai buscar até, no caso, baixar a pressão intracraniana. Porque se ela estiver muito alta, vai começar a prejudicar a atividade do cérebro, né? Então, é uma função muito interessante. E aí, como eu falei daquelas películas que eu mostrei a vocês, que faz parte do sistema nervoso central, são chamadas de meninges, certo? E que vai servir como proteção contra choque mecânico, contra traumas, contra algum micro-organismo que queira entrar no sistema nervoso central, regular a pressão. Então, tem todas essas funções. O que é que eu tenho aqui, ó? A camada pia mater. A pia mater é a mais interna, é a película, aquela película de plástico que eu disse, né? Mais interna, certo? A do meio é a aracnoide e a mais externa é a dura mater. Então, o micro-organismo ele tem que ser muito potente para ele conseguir ultrapassar a dura mater, para ele ultrapassar a aracnoide e para ele ainda ultrapassar a pia mater, para assim chegar no sistema nervoso central. Quando a gente fala daquela doença que a gente chama de meningite, que ela pode ser tanto viral ou bacteriana, o tipo de micro-organismo que causa essa doença, ele consegue ultrapassar exatamente essas 3 películas, causando a meningite, certo? E aí, causando isso, o que é que vai acontecer? Paralisia das sensações motoras, do sistema motor, tá? E várias outras ações. O que é que a gente vai ter também? Os neurônios. Pessoal, os neurônios é as células principal do sistema nervoso, é o que vai realizar os impulsos, é o que vai propagar informações, é o que vai receber informações, é o que vai interpretar estímulos que veio do meio externo. Então, a gente tem neurônios. Inclusive, nós já vimos aí no sistema endócrino que nós temos também neurohormônios, que são neurônios específicos fazendo o papel de hormônios também, ok? Então, nós temos aqui, ó, a divisão dele, ó. Nós temos o núcleo celular, o corpo celular, dendrito é como se fosse as pernas dele que vão se ramificando, a bainha de mielina, tá? Nós temos o impulso nervoso, que é a informação elétrica que é gerada entre um neurônio e outro. Essa informação é muito rápida, por isso que eles são baseados por meio de eletricidade. Nós temos eletricidade no sistema nervoso dos animais. E aí, essas células estão localizadas onde? Por exemplo, na região do córtex, que é essa região aqui nessa figura, ó. No cão, o que a gente tem, ó? 500 milhões de neurônios, é muita coisa. Muitos neurônios fazendo funcionar aí a região do encéfalo. No gato, a gente tem a metade, 250 milhões de neurônios na região do córtex. Então, isso aí já é uma diferença entre cão e gato, né? Só pela quantidade de neurônios presentes, ok? No sistema nervoso. O que é que nós vamos ter também? Células da glia, tá? São células também que fazem parte do sistema nervoso. Só que tem um detalhe. Essas células da glia, elas fazem um papel também de nutrição, tá? Só que elas têm uma alta exigência de oxigênio.
Sabe aquela célula que não pode viver sem o oxigênio de forma nenhuma? Pois são elas. Elas só duram 4 minutos sem oxigenação. Então, 4 minutos já é o tempo suficiente para ela conseguir resistir sem oxigênio. Então, se o sangue não está chegando no cérebro, se o oxigênio não está chegando, está faltando o quê? Oxigenação, certo? Então, se está faltando, o que a gente tem que fazer muitas vezes? Uma reanimação cardiopulmonar, uma RCP. Por exemplo, pode ser problema no próprio coração, que não está bombeando sangue suficiente. Ou, por exemplo, o animal está tendo uma hemorragia, está tendo uma perda sanguínea. E essa perda sanguínea, o sangue não está conseguindo ir para o cérebro. E aí, muitas vezes, o animal desmaia por falta de oxigênio mesmo no cérebro. Então, 4 minutos é o tempo suficiente. Passando disso, elas vão começar a morrer. Os neurônios começam a morrer. E aí a gente tem essas 3 regiões, como eu tinha falado, né? Que são os dendritos, o corpo celular, tá? Essa parte mais aí periférica. E o axônio, que é a conexão aí gerada também pelo impulso nervoso. Bom, falei que o sistema nervoso central é o centro de processamento das informações. Então, qualquer tipo de informação necessária para se manter a homeostase, quem vai conseguir processar isso é o sistema nervoso central. E aí a gente tem que região? O encéfalo. O encéfalo fica dentro da caixa craniana. Nós temos aí no animal o osso, os ossos, né, aliás, que fazem parte dessa caixa craniana. E o encéfalo, ele é dividido em algumas regiões, onde eu tenho o quê? O encéfalo é toda essa parte da cabeça, sistema nervoso central, toda. Só que ela é dividida em cérebro, cerebelo e tronco encefálico, certo? Dividida entre essas 3 regiões. Que é exatamente onde eu vou ter o quê? Eu vou ter o hipotálamo, eu vou ter a hipófise, né? Eu vou ter regiões necessárias, ok? Então, pessoal, nesse encéfalo eu tenho a região do cérebro. E esse cérebro, ele tem 2 tipos de ações, né? Que são as ações voluntárias e as involuntárias. É aquele exemplo que eu falei no começo. Quando o animal ele faz movimentos de acordo com vontade própria, por exemplo, se lamber, se coçar, se esfregar, né? Por exemplo, o gato. Então, eu tenho aí ações voluntárias, é de acordo com a vontade dele. Quem é que comanda? O cérebro. E as ações involuntárias também é comandado pelo cérebro, quando o animal ele faz sem perceber, mas que é necessário que aconteça para se manter a homeostase. Então, se eu tenho, por exemplo, o coração batendo, o pulmão realizando as trocas gasosas, o fígado armazenando glicose necessária para alguma situação de emergência. Então, se eu tenho tudo isso, eu tenho ações involuntárias. Mesmo sem o animal perceber e sem querer, isso vai acontecer de forma interna, ok? E os neurônios, como eu já tinha falado, fazem parte também do encéfalo e, consequentemente, fazendo parte do cérebro, e são responsáveis pelo processo de captação das informações. Então, eu vou ter neurônios na parte periférica também, que vão captar esses estímulos do meio externo, e esses estímulos são enviados para o sistema nervoso central. Para quê? Para que o cérebro consiga interpretar e executar as tarefas que ele precisa, ok? Quando o cérebro ele é dividido em diencéfalo. Na região do diencéfalo, eu vou ter a glândula principal, a glândula mestra, a glândula mãe. É aquela que vai dar ordem também no sistema nervoso endócrino, certo? Mas ela tem diversas outras funções dentro do sistema nervoso central. Por exemplo, ela controla o sistema nervoso autônomo e a hipófise. Lembrando que eu falei o quê? Que existe o quê? O general e existe o coronel. Quem é que manda? É o general. Quem é o general? É o hipotálamo. E o coronel está abaixo dele, que é a hipófise. Vai controlar o que também? Temperatura corporal do animal. Essas trocas de calor que ocorrem, né? E a ingestão de alimentos também. Essa vontade, esse querer, né? O apetite, todo esse processo.
E o equilíbrio hídrico, o equilíbrio de água no organismo, dentro dos compartimentos do líquido intracelular, extracelular, também fora das células. E entre as células, que é o espaço intersticial, eu vou ter que ter um equilíbrio de água. E essa água faz parte de 70% do corpo do animal. E aí, pessoal, eu vou ter várias outras funções, ó, controle do sistema nervoso autônomo, temperatura eu já falei, né, controle das emoções, olha que interessante, né, sistema nervoso límbico, o límbico também faz parte do central, regula o sono-vigília, ou seja, o ciclo circadiano, regula a fome, a sede, a vontade de se alimentar, o metabolismo de gorduras, de carboidratos também, regula a diurese, a questão da liberação da urina, a urina armazenada na bexiga, e a bexiga, através dos esfíncteres, começa a se contrair, regulada pelo sistema nervoso central, onde essa urina precisa ser eliminada pela uretra para o meio externo. Regula a hipófise também, né? A hipófise, como eu disse, é a segunda glândula principal do corpo. Então, o hipotálamo, ele é a glândula mãe, onde ele vai realmente fabricar hormônios, pedir para a hipófise guardar também e, além disso, fazer a regulação do sistema nervoso autônomo. E a hipófise, ela controla outras glândulas também, né? Então, cada um no seu quadrado, cada um com o seu papel necessário para manter sempre a homeostase do organismo. Aqui a gente tem, ó, alguns hormônios, como a gente já conversou do sistema endócrino, né? A gente já viu que o hipotálamo, ele está na região do diencéfalo, exatamente na região do cérebro. E aí o hipotálamo, ele produz alguns hormônios necessários, tá? Por exemplo, os estrógenos, por exemplo, o LH, o FSH, são alguns tipos de hormônios que vão comandar os comportamentos reprodutivos do animal, tá? Como também vai ter comando para a hipófise também controlar o quê? O T3 e o T4, que é liberado pela glândula tireoide. Como também a gente vai ter lá na suprarrenal dos rins, acima de cada rim, a gente tem glândulas suprarrenais, onde a gente vai ter controle em relação à própria diurese do animal, a liberação em relação ao estresse de alguns hormônios. Então, tudo isso da parte endócrina, gente, dos hormônios, quem controla? Sistema nervoso central, que é exatamente o hipotálamo, na região do diencéfalo e na região do cérebro, ok? Bom, alguém já ouviu falar no catnip? Catnip, ele é dado para gato, certo? É o gato que está muito ansioso, o gato que está com problemas de comportamento. Então, esse cheiro do catnip, ele é um estimulante olfatório. Então, ele vai desencadear uma ação semelhante aos feromônios no gato, que são as sensações de prazer, sensação de bem-estar, sensação de calmaria, né? Então, esse cheiro do catnip, que ele pode ser uma planta, ou ele pode ser em pó, ele vai ativar as amígdalas. As amígdalas, eles ficam em cada lado da região da boca, de uma forma positiva, fazendo com que o cérebro consiga entender isso aí e fazendo com que eles fiquem alegres e brincalhões. O bulbo olfatório, que está na região aí também próxima, né, à narina, próxima aí ao cérebro também conectado, ele consegue também interpretar esses compostos, certo? Então, quem é que são responsáveis pelas emoções e pelas reações do corpo? Em especial o catnip no cérebro, as amígdalas e o hipotálamo. Por isso que os animais ficam mais contentes, alegres. Então, o catnip, ele é muito utilizado em terapia comportamental, assim como os outros feromônios que a gente tem no mercado também. Bom, no cérebro a gente tem o epitálamo, uma região chamada de epitálamo, né? Que é essa região aqui central, como se fosse uma glândula bem pequena. Essa glândula é a glândula pineal. A gente estudou isso aqui no sistema endócrino, né? Acho que vocês lembram. A glândula pineal é chamada de glândula pituitária também. O que essa glândula ela vai produzir? Melatonina. A melatonina ela é uma substância para regular o sono.
Então, à medida que vai chegando o período à noite, claro que depende da espécie, a melatonina ela vai ser produzida para deixar o animal muito mais relaxado, mais tranquilo, né? Para regular esse ciclo circadiano, ciclo de sono-vigília, certo? Então, essa glândula faz parte aí do sistema endócrino, mas quem comanda é o hipotálamo, exatamente na região do cérebro. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o cerebelo, certo? O cerebelo, ele fica na base do crânio, na base do encéfalo. Ele vai se localizar posteriormente à ponte e o bulbo, certo? Não sei se eu tenho alguma foto aqui para mostrar. Cerebelo. Acho que mais na frente eu tenho. Mas essa foto aqui, ela já mostra o crânio como se fosse de cabeça para baixo, né? Onde a gente consegue ver essa parte interna. O que é que o cerebelo ele vai estar fazendo? Duas funções extremamente necessárias. Coordenação do equilíbrio. O animal, gente, ele precisa andar de forma coerente. Ele não pode estar se batendo nos cantos, caindo. Ele tem que andar de forma correta, mantendo aí o equilíbrio, a postura corporal. Quem que faz esse controle? O cerebelo, tá? O animal com uma pancada, um trauma nesse local, o animal vai perder o equilíbrio, o senso de noção de espaço também. E vai regular o tônus muscular, que são as contrações musculares naturais que vão estar ocorrendo. E aí a gente percebe o quanto é vascularizada essa região. Olha que interessante, eu tenho várias artérias conectadas, justamente para trazer o quê? Os nutrientes e o oxigênio necessário aos neurônios, às células muito importantes desse local, para fazer todas essas funções. E aí eu preciso ter, como eu tinha dito, né, a locomoção coordenada. Então, quando ele é filhote, a gente observa isso. O animal, a gente coloca ele para andar, e ele tem que andar de forma adequada. Ele não é para estar caindo, ele não é para estar sambando, não é para estar tendo nenhum tipo de movimento que não seja coerente, certo? Com o equilíbrio. E quem que vai perceber? O cerebelo. O cerebelo e a noção de propriocepção, a noção realmente de equilíbrio. Esse movimento, por exemplo, o andar, o caminhar mesmo desse animal, ele inicia no córtex, no cérebro. Quem é que coordena? O cerebelo. E o cerebelo mantém a postura, mantém o equilíbrio do animal sendo regulado sempre, de forma involuntária, certo? Sistema vestibular, que vai coordenar essa sensação de equilíbrio. O animal não pode cair. E se o animal cair, pode ser um problema no sistema neurológico, né? Onde a gente vai ter que fazer exames neurológicos. E aí, essa condução, ela é realizada por quem? Ela é realizada tanto pela medula espinhal, que fica no sistema nervoso central, e os nervos que partem dessa medula, chamado de nervos espinhais, onde eles estão localizados exatamente e são enviados essas informações para os membros, tanto posteriores quanto anteriores. O que é que eu tenho também? Eu tenho tronco encefálico. O que é o tronco encefálico? É toda essa região aqui, ó. Mesencéfalo, mesencéfalo aqui em cima, essa região de cor verde, né? A ponte logo embaixo e o bulbo. É uma região só, porém anatomicamente foi dividida em 3 partes. Então, o tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo. MPB. Pronto, é só você lembrar daquela música MPB. Fica mais fácil de vocês aprenderem. MPB, mesencéfalo, ponte e bulbo. Tronco encefálico. E aí, vou mostrar aqui para vocês cada função, tá? No tronco encefálico, no mesencéfalo, ele vai ter algumas funções, como visão, audição do animal, os movimentos do corpo, dos olhos. Então, eu vou ter nervos conectados à região ocular, região dos olhos, onde o animal vai conseguir enxergar, o animal vai conseguir ouvir, onde eu vou ter nervos para isso, para enviar essa informação lá para o sistema nervoso central, tá? Então, o mesencéfalo faz parte aí dos movimentos, movimento músculo-esquelético do corpo e o movimento também dos olhos do animal, né? Questão também da visão e da audição. Então, um trauma nesse local onde eu vou prejudicar essas células, eu vou estar prejudicando visão, audição e os movimentos do corpo, ok?
A ponte é a segunda região do tronco encefálico. A ponte. A ponte vai regular a frequência respiratória. Então, eu preciso do sistema nervoso central para dar a ordem lá para os pulmões realizarem as trocas gasosas entre oxigênio e gás carbônico lá nos alvéolos pulmonares, que vai realizar essa troca gasosa. E eu vou ter uma grande quantidade de neurônios presentes, né? Sabendo que o neurônio, eu falei que é a unidade funcional desse sistema. E eu vou ter muito aí na região da ponte. Por quê? Porque a respiração precisa acontecer. É necessária. Essa ventilação, a gente chama até de ventilação pulmonar, que é justamente a troca gasosa. E a frequência respiratória, o número de vezes, de ciclos respiratórios que esse animal consegue realizar em 1 minuto, que a gente chama de frequência, é exatamente essa regulação do sistema nervoso central. Ok? E aí vamos para o bulbo. O que é que o bulbo faz também? Funções dos batimentos cardíacos. O coração, ele bate. Ele precisa bater. Por quê? Porque ele consegue enviar pelo débito cardíaco, consegue enviar esse sangue para todas as partes do corpo. Consequentemente, a respiração precisa acontecer também. A pressão sanguínea, a pressão arterial, a PA. Essa PA tem que ser controlada. E quem que controla? O sistema nervoso central, o bulbo. O reflexo da tosse. O animal está engasgado, ele vai ter que tossir para expelir aquela partícula. E esse reflexo é natural, é involuntário. Deglutição, o ato de engolir. Ele vai mastigar o alimento, apesar de que o animal não mastiga direito, né? A gente sabe disso. Ele engole praticamente tudo inteiro. E ele vai conseguir deglutir, vai engolir para continuar o processo da digestão acontecendo, tanto no estômago quanto no intestino delgado. E o vômito, colocar para fora aquilo que não deu certo no corpo, que não está funcionando direito, ok? Então, é o bulbo que faz aí, mais na basezinha do crânio mesmo, pegando aí quase a medula espinhal. Bom, existem alguns exames muito importantes, vocês vão estudar mais a fundo isso aqui na disciplina de semiologia, ok? Mas só para vocês terem noção, ó, a gente pega o dígito do animal, que é a falange dele, a gente pressiona, certo? Quando a gente pressiona a pata dele, o que é que vai acontecer? Ele vai retirar o membro, ele vai ficar incomodado, por mais que a gente pegue na pata dele, até porque é extremamente sensível. Tem vários locais, várias células que são receptoras para o tato. Quando eu aperto a falange, a patinha dele, a sensação normal é de retirar o membro, de puxar. Ele não vai querer que você aperte. Essa retirada é normal, isso tem que acontecer. A gente vai chamar isso aí de nocicepção, a pressão no interdígito. Por que eu tenho que fazer essa avaliação de percepção consciente de dor? Essa avaliação de dor no animal. Então, o que ele vai fazer? Retirada do membro e ele vai virar a cabeça para o membro para saber o que está acontecendo, de forma consciente. E a resposta ao estímulo de dor, qual é? Porque a gente está pressionando e está doendo. Ele vai querer morder. Lógico que ele vai querer morder. Se está doendo, ele está incomodado. Então, esse teste é muito interessante porque avalia a capacidade neurológica, a capacidade do tronco encefálico, para avaliar a questão sobre a dor também. E as partes envolvidas seriam o córtex, os nervos periféricos e espinhais e o tronco encefálico em si, ok? O que a gente tem aqui? O córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal é a parte da frente do encéfalo, né? Formado aí pelo cérebro. O que a gente tem esse córtex? Lembrando que o córtex, a gente percebe o que nele? Ó? As emoções, o comportamento de estresse também, sistema límbico chamado. E aí no gato, olha que interessante, 3,5% de todo o córtex. 12,5% no cão, então é muito mais o córtex, o tamanho. Eu tenho aqui um encéfalo e é uma região do encéfalo, chamado de córtex pré-frontal. E que nesse córtex eu vou ter várias sensações e várias funções, como por exemplo, memória, atenção, planejamento do local, do equilíbrio,
a parte cognitiva do animal, né? E aí isso vai variar com a espécie. No ser humano, a gente tem 29% do encéfalo é formado pelo córtex, onde vai ter todas essas funções que eu falei. Mas no gato é somente o quê? 3,5%. No cão, 12,5%. O cão tem muito mais função da parte de atenção, memória, planejamento do que o gato. No chimpanzé, 17%. No macaco mesmo, né? 11,5%. Então, para vocês verem que essa região, ela toma de conta da região do encéfalo muito maior anatomicamente. E outra informação importante, olha que legal. Os elefantes possuem número menor, ou seja, uma quantidade menor de neurônios do que os humanos nessa região do córtex pré-frontal, mesmo possuindo 3 vezes mais o número de neurônios no total. Então, tem um total de neurônios total da região do encéfalo, certo? Mas nesse local específico, no córtex, ele tem a quantidade de neurônios menor do que o ser humano. Então, significa o quê? Que as funções vão estar o quê? Menor também, ok? Aqui eu tenho uma foto da vista medial do cérebro de um bovino, certo? E aqui a vista dorsal do encéfalo de um cão. Então, só pelo tamanho, vocês veem que o tamanho é diferenciado. Bovino, grande porte, né? Cão, animais domésticos, animais de pequeno porte também. E a gente encontra também, né? E aí, a gente tem a medula, a gente tem os lobos, que são as regiões anatômicas. Então, temos algumas diferenças. Bom, o metabolismo do sistema nervoso central, ele tem que ser o quê? O que é o metabolismo? É o funcionamento das células. O que as células precisam? Lembra que eu falei para vocês que é o alto consumo de oxigênio. Então, pessoal, 20%, olha só, 20% é muita coisa. 20% do total do oxigênio do corpo todo, eu tenho 100% no corpo, mas 20% vai ser mandado para onde? Para o sistema nervoso central. Isso significa o quê? Que os neurônios exigem muito oxigênio. Exigem muita glicose. Por quê? Porque precisa ter energia todo o tempo para conseguir controlar todas as outras funções do corpo. Então, isso é um alto consumo de oxigênio e um alto metabolismo também. E aí, ocorre essa glicose, essa geração de energia, ela vai ocorrer por difusão simples. Então, na biologia, a gente chama de difusão simples, onde recebe mesmo se a insulina estiver ausente ou em pequena quantidade. O que a insulina faz? Controla os níveis de glicose no organismo. Então, mesmo se a insulina não estiver presente na região do cérebro, o que vai acontecer? Mesmo assim, ainda por difusão simples, essa glicose vai chegar no cérebro. Porque ela tem que chegar, é necessário, o consumo é muito grande, porque eu tenho as funções do cérebro para acontecer. E é órgão muito importante, é um dos órgãos mais vitais e importantes, né? Requerimento sanguíneo. Sangue que chega, já falei para vocês que isso tem que ser muito alto, né? Suprimento muito alto de sangue, para manter o que? As funções. Então, célula só funciona se tiver oxigênio, glicose e água. 3 pontos importantes. O que é a anóxia? A ausência de oxigênio. Então, como eu dei até o exemplo, uma hemorragia muito intensa, uma perda de sangue muito intensa, aqueles 20% não vai chegar aos 20%, vai chegar a 5%, vai chegar a 10%, não vai chegar a quantidade de oxigênio necessária no sangue, porque o animal está perdendo sangue, ok? Tolerância à anóxia. O que é tolerância? É aguentar. Sabe aquela pessoa que aguenta a pressão? Pois é basicamente o sistema nervoso. Ele aguenta a pressão. O que é a anóxia? A ausência do oxigênio. Então, o sistema nervoso, ele tem uma tolerância, ele tem um limite para ele conseguir ficar sem oxigênio. Ele não é 100%. Por isso que a gente não pode brincar com essa situação. Porque é uma situação séria, é uma situação de emergência, né?
questão de sobrevivência. O cérebro adulto, no animal, ele tem uma baixa tolerância à ausência de oxigênio. Já naquele filhote que acabou de nascer, o RN, ela é mais alta. Então, ele consegue passar um pouco mais do tempo aguentando ali a situação sem oxigênio, certo? Então, aí já é algo para a gente se preocupar numa emergência. Então, o recém-nascido, por mais que ele aguente mais tempo, mas também não deixa de ser emergência. Já o adulto é mais baixo, certo? E quando você tem um coágulo de sangue, vai entupir, né? Vai bloquear a passagem do sangue no cérebro. Então, a área vai ficar afetada, tá? O que são as sinapses? As sinapses, pessoal, elas são regiões, informações que vão ser transmitidas entre um neurônio e outro. O impulso que vai ocorrer entre um neurônio e outro. São os impulsos, né, de acordo com o sistema, que são transformados em impulsos químicos, em decorrência da presença de mediadores. Então, por exemplo, eu tenho um certo neurônio X e tenho outro neurônio Y. Essa comunicação entre um neurônio e outro de forma química e de forma elétrica, esse impulso elétrico, são informações que precisam ser transmitidas entre um e outro. Isso de forma muito rápida. Por isso que a gente chama de sinapses. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter as células que vão fazer isso funcionar e eu vou ter receptores, onde eu vou ter as sinapses acontecendo. E o neurotransmissor vai estar bem ali no meio, transmitindo essa informação entre o neurônio e outro. Então, quando a gente fala de neurotransmissores, a gente fala de hormônios. E a gente viu que o sistema de endócrino, hormônios, ele é um dos sistemas básicos da homeostase. Então, os hormônios, eles são moléculas, eles são substâncias químicas, mensageiros químicos, que levam informações em todas as partes do corpo, inclusive lá na região do sistema nervoso central, tá? Então, eles vão transmitir essas informações, chamados de mediadores químicos. Então, como eu falei, por exemplo, o hipotálamo, glândula mestra, vai fabricar alguns hormônios e esses hormônios vão atuar em todas as partes do organismo, certo? E, por exemplo, podem estar armazenados ou na adenohipófise ou na neurohipófise. Sabendo que a adenohipófise, a região da hipófise, ela vai estar fabricando também hormônios. Já na região da neurohipófise, eu vou ter apenas hormônios guardados, armazenados. Não vai ser fabricado hormônios naquele local, mas vai ser guardados ali para uma situação de emergência, certo? E os nervos? Os nervos são fibras, conjunto de fibras, que são como se fossem envolvidos por capas de tecido conjuntivo. Então, esses nervos, eles vão partir da região do encéfalo, região do crânio, e da região da medula espinhal. Então, nós só temos duas categorias de nervos, nervos espinhais e nervos cranianos. E o que é que os nervos fazem? Os nervos fazem a comunicação entre quem? Entre encéfalo, medula espinhal, glândulas, músculos, ossos, órgãos, tudo isso. Eles fazem essa comunicação, eles levam as informações do sistema nervoso periférico ao sistema nervoso central. Bom, aqui nessa tabela eu tenho aqui os nervos cranianos, que são vários nervos cranianos. Eu não vou cobrar isso aqui na prova de vocês, certo? Porque é muita coisa, mas só para vocês terem ideia. O nervo olfatório, o nome já está dizendo, percepção do olfato. Nervo óptico, percepção visual, questão dos olhos. Nervo oculomotor, controle da movimentação. Gente, o olho ele precisa se mexer, ele se movimenta para o animal conseguir enxergar. A pupila. Troclear, movimentação também de todo o globo ocular. O nervo trigêmeo, que é um dos nervos mais importantes da região do crânio, que a gente fala muito, né? Que é o movimento da mastigação. Por que a mastigação, a trituração desse alimento acontece na boca? Junto com a língua e junto com os dentes. Porque eu tenho um nervo trigêmeo.
Percepção sensorial da face. Percepção de tato, por exemplo, né? É um ramo sensorial, é o nervo trigêmeo. Abducente, controle da movimentação também do globo ocular. Então, no globo ocular eu tenho vários nervos conectados. Facial, controle da face, a movimentação da face. A gente percebe quando o animal está com raiva, quando o animal está feliz, ele está com sensação boa de bem-estar, de prazer. A gente percebe que existem os músculos da face que nos traz essa informação. Percepção gustativa na língua, os sabores, doce, amargo, azedo, doce, todos esses sentidos. Vestíbulo coclear, percepção do labirinto, percepção do equilíbrio e percepção auditiva. Glossofaríngeo, também percepção gustativa da língua e percepção também da faringe, laringe e palato. Nervo vago, também um dos nervos super importantes e conhecidos. Vai envolver a orelha, né? Vai envolver, no caso aí, a audição, a faringe, laringe, o tórax, as vísceras, certo? Então, um nervo extremamente importante. Nervo acessório também vai envolver aí os músculos, o trapézio, a laringe, faringe, palato, na região da boca, né? O palato. Hipoglosso, controle dos músculos da faringe, laringe e língua. Então, vocês estão vendo aí que os nervos cranianos é do crânio. O nome já está dizendo, do crânio. Mas que também pode ter função lá nas vísceras, como, por exemplo, o nervo vago. E aí, a gente tem os nervos espinhais. O nome já está dizendo, sai da onde? Da medula espinhal. Então, cada nervo vai saindo aí da medula e se conectando à parte periférica do animal. Se conectando, por exemplo, a outros órgãos e se conectando aí aos membros superiores, por exemplo, e os membros inferiores, né? Ou seja, torácicos e pélvicos. Bom, o número de pares, por que é par? Porque sai um do lado esquerdo e outro do lado direito, por isso que são pares. Isso é muito variável de acordo com a espécie. Por exemplo, no cão, eu vou ter de 35 a 38 pares, dependendo do porte. No bovino, 39. No equino, 42. E no suíno, 39. Então, é muita coisa. É só você ver aí a quantidade de nervos que se tem na parte periférica. Isso partindo da medula espinhal que eu estou falando, viu? Sistema nervoso autônomo agora. E esse autônomo, ele é dividido em simpático e parasimpático. Já falamos desde o começo, praticamente em todas as aulas da fisiologia, que a homeostase orgânica precisa acontecer. O que é homeostase? Equilíbrio. Nada se pode fugir do equilíbrio corporal, porque se fugir, vai prejudicar o funcionamento de células, de órgãos e do próprio sistema. Então, vocês concordam comigo que o funcionamento precisa acontecer, certo? Mas quem é que vai controlar exatamente essa homeostase? Sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. É eles que vão controlar os estímulos externos, que vêm do meio externo. E aí a gente tem também outras variáveis biológicas importantes que vão ajudar nesse processo, como, por exemplo, as vísceras, algumas glândulas, a temperatura, o metabolismo e a digestão, que são controlados por ele também. Então, nessa foto, eu tenho o quê? Um equilíbrio, ó. Atividade parasimpática, aquela atividade, o animal, ele tá relaxado, tá tranquilo, tá dormindo, tá de boa. Já a atividade simpática, você dá um susto nele. Você dá um susto nele, você mexe com ele fica com raiva, ele briga com o outro, ele gera estresse, ele entra em luta e fuga. Isso tudo é o sistema simpático atingido, certo? Então, eu vou ter algumas reações fisiológicas, ó. Parasimpático, o animal vai contrair a pupila, vai estimular a saliva, vai reduzir os batimentos cardíacos, porque eu estou buscando aí o equilíbrio e a sensação de tranquilidade. Parasimpático é tranquilidade em alguns momentos. Contrair os brônquios, estimular a atividade do estômago e do pâncreas, estimular a vesícula biliar, contrair a bexiga, promover a ereção, tudo isso, parasimpático. E o simpático?
Eu vou dilatar a pupila, eu vou inibir a salivação, vou relaxar os brônquios, vou acelerar os batimentos cardíacos, principalmente em situação de estresse. Eu vou inibir a atividade do estômago. Então, numa situação de luta e fuga, por exemplo, situação que tem um predador e tem uma presa. O predador vai atacar a presa. Então, vai ter o quê? Vai ter uma luta. Só que a luta corporal só vem depois quando você tem um cansaço. Porque a primeira coisa, o animal vai correr. Vai fugir, vai correr, vai fazer de tudo para fugir, a presa. E nisso, o batimento cardíaco acelera, para ele ter mais energia também, para o sangue poder circular melhor. E vai ser inibido o estômago e o pâncreas. Por quê? Porque agora não é importante comer, é importante fugir. Estimular a liberação de glicose, ele tem que ter mais energia para ele conseguir correr. Então, o fígado que armazena a glicose, tá guardado lá, o glucagon, que é o hormônio, vai lá e diz, fígado, bora, tá na hora de tu liberar a glicose. Aí o fígado vai lá e libera. Estimula a produção de adrenalina e noradrenalina, que são hormônios também. Relaxa a bexiga e promove a ejaculação. Então, nós temos aí várias ações, né, desses dois sistemas aí básicos, tá? Dessa divisão. Bom, o que é que nós temos aqui? O reflexo da pupila, certo? Então, no olho, eu tenho a pupila que vai nos trazer algumas informações. Avaliando aí os reflexos, tá? Por exemplo, eu tenho aí a miose. Miose e midríase. O que é a midríase? É o aumento da pupila. A pupila fica bem grande. Aquela parte bem preta, característica. E a miose é a diminuição. Ela fica bem pequenininha, certo? Então, eu tenho aí a miose. Mais do que o normal. Então, por exemplo, você bota uma lanterna no olho do seu animal. Vamos supor aqui um exemplo de um gato. Se você botar a lanterna, o que é que vai acontecer naturalmente com a pupila? Com a presença de luz? Ela vai diminuir. Normalmente vai diminuir, porque tem uma presença de luz, certo? Lembrando que a pupila do gato, ela não é aquela pupila tão arredondada, tá? Quando ela é clara, ela é comprida. Ela é fina e comprida. Quando eu tenho a midríase, eu tenho uma situação de escuro. O animal está no ambiente fechado, onde não tem luz. Por exemplo, se eu colocar ele dentro de um quarto e fechar todas as janelas e apagar as luzes, vocês acham que ele vai enxergar? O que é que vocês acham? Ele vai enxergar demais. Por quê? Porque ele já tem uma capacidade visual excelente no escuro e a pupila vai aumentar de tamanho. Por quê? Que fica bem grande. Aquela parte preta do meio do olho. Vai aumentar para ele conseguir captar mais imagem do ambiente. Por isso que aumenta. Certo? Mas em algumas situações, o estresse, uma hipóxia no cérebro, uma falta de oxigenação, um edema intracraniano, um trauma crânioencefálico grave, vai prejudicar o controle dessa pupila. Aí a pupila pode ficar aumentada, ela não vai se contrair na presença da luz. Por quê? Porque no local lá vai estar sendo prejudicado a parte aí do encéfalo, ok? E, por exemplo, nas intoxicações também isso pode ocorrer. Bom, nós temos aí o sistema nervoso autônomo simpático, que a gente vai falar, que é como eu tinha dito, né? O sistema nervoso simpático, ele é aquele que vai trazer ação para o organismo. Então, como eu disse, ele está numa situação sob estresse, ele está numa reação de luta e fuga. Luta e fuga precisa de quê? De mais energia no corpo, para ele conseguir correr, conseguir fugir ou lutar, né? O que é que vai ocorrer com o fígado? O glucagon vai lá, como eu tinha dito, né? O glucagon, que é o hormônio liberado pelo pâncreas, vai lá no fígado e diz, bora, fígado, tá na hora de tu trabalhar. Libera logo esse glicogênio que tu tá guardado aí. Aí o fígado vai e libera. Juntamente com ação no músculo esquelético também. Liberação de ácidos graxos. Isso é necessário em situação de estresse, para se tentar manter o máximo de homeostase possível. Pelas células adiposas, células de gordura, certo? Gordura também libera energia através de ácidos graxos sendo liberado. A gordura armazenada no animal vai servir para trazer energia em situação de emergência. Então, como eu tinha dito,
A suprarrenal, ela é uma glândula acima dos rins, rim direito e rim esquerdo. E aí, a nora vai ser liberada como neurotransmissor, justamente para fazer com que a energia seja liberada, para fazer com que a liberação dos ácidos graxos aconteça lá nas células adiposas. E aí, nós temos aqui, outras ações também. Por exemplo, da noradrenalina, que é a vasoconstricção. Por exemplo, eu tenho o vaso sanguíneo, e o vaso sanguíneo, ele tem um calibre normal dele. Se a pressão arterial aumenta, dentro do vaso, o que é que tem que fazer? Ele tem que ocorrer a vasoconstricção. Ele vai diminuir o calibre dele para fazer com que essa pressão diminua, certo? Reduz a secreção brônquica, ou seja, nos brônquios, permite a maior passagem de ar. Essa secreção ela vai ocorrer para captar micro-organismos, mas ela não pode estar muito presente. Por quê? Porque ela vai impedir a passagem de ar. Então, a noradrenalina vai diminuir para que ocorra mais passagem de ar. Por isso que aumenta, nesse caso, a frequência respiratória, para o ar conseguir passar melhor. Aumento da força de contração cardíaca, ou seja, aumento da frequência cardíaca, isso é muito visível. Se você olha para um animal que está estressado, você vê logo frequência cardíaca aumentada e frequência respiratória aumentada. Redução da insulina. Por quê? A insulina, qual é o papel? Fabricada lá no pâncreas para fazer o controle da glicemia, da glicose. Só que se a insulina tiver em maior quantidade, ela vai conseguir controlar e vai diminuir a glicose. Sendo que no caso de luta e fuga, de estresse, o que acontece? Eu tenho que diminuir a ação da insulina. Por quê? Porque eu tenho que deixar maior quantidade de glicose. E a insulina, ela faz o papel de interferir no papel da glicose. Faz reduzir. E eu quero o contrário, eu quero aumentar. Então, eu diminuo a ação da insulina no pâncreas, certo? Contração do esfíncter e da bexiga e do ureter, dos ureteres e, consequentemente, da uretra, que está conectada à bexiga ao meio externo. Redução da micção. O animal não vai fazer tanto xixi, porque não é importante nesse momento fazer xixi. Ele tem que conservar energia, ele tem que conservar água, ele tem que conservar a diurese nele, certo? Porque ele está sob situação de estresse. O estresse, ele mexe com tudo do organismo. Por isso que não é bom deixar o animal estressado, porque ele interfere totalmente a homeostase dele. Bom, e aí eu tenho um sistema nervoso, ele é dividido em autônomo parasimpático, que é o contrário, né? Onde ele vai ser liberado uma substância chamada de acetilcolina, que é o ACH. E eu vou ter dois tipos de receptores nessa substância, que é os receptores muscarínicos e os nicotínicos, certo? O que a acetilcolina vai estar fazendo? Ela vai regular a memória, a atenção, o aprendizado, mas isso só vai acontecer quando o animal está em repouso. Vai ocorrer normalmente a contração dos músculos, vai ser liberada a noradrenalina e epinefrina pelas glândulas adrenais, que são as glândulas lá suprarrenais dos rins, vai diminuir os batimentos cardíacos, porque eu estou controlando, vai causar vasodilatação, diferente do sistema nervoso simpático. O simpático, ele causa vasoconstricção, a diminuição no calibre do vaso. Aqui não. O parasimpático, ele faz aumentar. Ele causa uma vasodilatação, aumento do calibre dos vasos sanguíneos. Liberação de urina, eu não preciso guardar a urina, como o simpático faz. Estimular a peristalse. O trato gastrointestinal, ele precisa acontecer, os movimentos. O peristaltismo, os movimentos, para ocorrer a digestão. O funcionamento das glândulas do corpo também. Contrair a pupila, ou seja, ele contrai quando você tem a luz. A gente bota a luz no olho do animal, a gente vê que a pupila se contrai, normalmente. Então, eu tenho duas situações opostas. Simpático, estado de alerta, estado de atenção, estado que vai mexer com toda a homeostase. E eu tenho uma outra situação que é oposta, situação de tranquilidade, de repouso, que é o parasimpático. O que a gente deve fazer?
deixar o animal o máximo possível com o parasimpático atuando, situação de repouso. A gente não vai estimular o estresse nele, porque mexe com toda a homeostase. Ok? Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, né, sobre esse sistema extremamente importante, tá? Falar aí para vocês sobre as células principais desse sistema, atuação, função. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o likezinho, tá? Para me ajudar a divulgar aí o canal. Coloque o nome de vocês como folha de frequência no próprio canal, na parte onde tem os comentários aqui embaixo, tá? E um abraço, um bom final de semana. E, na verdade, até amanhã, né? Até sexta-feira, na nossa aula presencial. Um abraço, fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus quiser.